Letícia, quem mais? Só. Além da Letícia, quem mais está aí? Amanda. Bom dia, professor. Pessoal, quem está aí, bom dia. Tem mais alguém aí? Luiz Otávio. Bom dia. Bom dia. Norton. Bom dia, professor. Não tá saindo som aí, meu? Tá saindo, Alô? tá saindo. O Norton tá aí? Ô, professor, não tá dando para me ouvir? Luiz Otávio, Mike. Bom dia. Tá me Quem tá ouvindo? aí, responde, por favor. Dia. Presente. Bom dia. Bem, pessoal, bom dia aí. Para quem estiver entrando, estou iniciando a gravação aqui. Depois a gente vai deixar isso postado aí, tanto aqui, vai ficar aí no chat de vocês, mas eu vou postar também a gravação depois no WhatsApp de vocês. Bom, para hoje eu vou deixar a mesma tarefa de ontem, né? Que era a tarefa do dia 14, né? De ontem. Tinha dado um prazo aí para vocês fazerem também. E tinha um vídeo também, né? Que eu tinha pedido para que vocês vissem. Eu passei o link para vocês. O de ontem, o prazo é até dia 19. Se não me falha a memória, é quarta-feira, né? Então, dia 19, aliás, é terça-feira, né? Então, o prazo é até na próxima terça-feira. Aliás, hoje eu não passei nada, né? Na verdade, eu estou passando a mesma atividade de ontem, né? E fazendo um apelo para que todos façam, né?
Ontem, às 15 horas, né, às 3 horas da tarde, nós tivemos uma reunião aí com a supervisão, né, o diretor da escola e todos os coordenadores de curso, né? Enfim, né, aquilo que a gente estava insistindo para que vocês utilizassem aí o Teams, né, se fosse aí em qualquer parte, mas preferencialmente aí na parte de tarefa, porque ali a gente tem assim, uma boa visão, né, por exemplo, de aluno que visualizou a tarefa e às vezes não fez, o aluno que fez, entregou com atraso e tal, né? E a gente está dando um prazo bem elástico aí, né? Agora, na primeira aula, conversando com o terceiro E, eles me parecem que têm 16 disciplinas, aí não sei, tem alguém que está aí? Do 1E? Oi? Bom, vocês têm um número grande de disciplina, mas cada dia, né, na maioria dos dias, vocês têm 8 aulas, né? Significa o quê? Cada professor, se todo dia desse lá uma lista de 5 problemas, exercícios ou questionário, vocês teriam todo dia 40 atividades, né? Das 8 aulas, 8 vezes 5, 40, para responder. Bom, eu tenho procurado colocar, às vezes, um texto para ler, né? Quando necessário, ou quando tem alguma propriedade, alguma coisa, eu procuro passar essas propriedades, né? Ontem, né, essa atividade de ontem, tem aí um texto mais ou menos falando o que é o número complexo, né? A forma aí algébrica, né? Que é o número z igual a mais bi, né? O i, esse i é chamado unidade imaginária, a raiz de -1. No vídeo aí, se alguém teve a oportunidade de assistir, mas se não teve aí, da hora que assistir, vai perceber que aí na questão desse número complexo, né? Nessa forma algébrica, né? O A é aquilo que a gente chama número real, né? Então, a parte real do número complexo. E o B, que é o número que está multiplicando o I, né? Que o I é a raiz de -1, né? A parte chamada parte imaginária, tá? No vídeo aí, no geral, é sempre apresentado um problema, né? Às vezes uma equação, um problema, uma equação do segundo grau, que dá lá, exemplo, o delta raiz quadrada de -16, né? Bom, quando a gente viu até os números reais, né, o que a gente respondia? Delta menor que zero, né, não existe raiz quadrada em R, né? Aliás, não existe solução em R, né? Bom, agora sim, agora vai ser possível construir uma solução com um número complexo, né? Então, raiz de -16, você vai transformar em raiz de 16 vezes raiz de -1, raiz quadrada de -1. A raiz de 16 agora vai dar exato, né, 4. 4 vezes raiz de -1. Esse raiz de -1 você vai substituir por 4i, né? Substituir a raiz de -1 por i. Então, vai ficar 4i como solução dessa raiz quadrada de -16. Bom, isso aí em várias situações, né, para resolver alguns tipos de problema, principalmente de equação do segundo grau aí, tá? Então, essa introdução é importante que vocês leiam. Tem aí embaixo exercícios resolvidos, tá? E não sei se tinha passado alguma coisa também de uma aula anterior para vocês, em que falava as potências do I, né? O número complexo I, tá? Então, eu vou até ver aqui se eu consigo passar aqui. Aqui uns slides. Vamos ver se
Não sei se é bem esse aqui, eu vou tentar... Eu passei ontem, mas se der a gente passa aqui de novo para vocês. Não, não é esse não. Vamos ver se é esse outro aqui. Justamente esse último slide aí. Aí mostrando aquele exemplo que eu acabei de citar, né? Mostrando... Acabou saindo o slide aqui. É. Bom, então agora, enfim, se vocês virem a gravação de ontem, né, vocês vão perceber lá as potências, né? Creio que eu até passei também esses slides aí para o WhatsApp de vocês, né? Então, o que é importante naquelas potências, né? São as 4 primeiras potências lá do I, né? Desde o I elevado a zero, né? Depois o I elevado à primeira potência, né? Aí o elevado à segunda potência, que nada mais é do que a raiz quadrada de menos 1, né? E isso vai cancelar, o quadrado vai cancelar, e nós vamos ter o valor menos 1, ou seja, o I ao quadrado dá o resultado menos 1. Depois o I à terceira, que eu posso colocar como o I ao quadrado vezes I. O I ao quadrado a gente já viu em cima ali que é menos 1. Então, menos 1 vezes I menos I. Então, nós vamos ter essas 4 primeiras sequências, né? 1, I, menos 1, menos I, tá? E se a gente for seguindo a quarta, a quinta, a sexta, a gente vai ver que vai repetindo essa sequência, ou seja, vai ser cíclico aí, sempre de cada 4 potências repete-se, né? Repete esses valores. Então, por exemplo, se eu tiver que calcular o I elevado a 201, né? Basta que eu pegue o 201 e divida por 4, né? Dividindo o 201 por 4, vai sobrar lá da divisão, né? Vai dar 500 e vai sobrar resto 1. Esse resto 1 vai indicar o quê? Que o I elevado a 201 ou 2001, tanto faz, né? Vai dar resto 1 de qualquer forma. Isso aí vai corresponder ao resto, né? O I elevado ao resto. Ou seja, o I elevado à primeira que é igual a I. E assim por diante, né? Se eu tivesse de 200, por exemplo, que vai dar uma divisão exata, por 4, né? Dividindo por 4, vai dar 50, resto 0. Então, nesse caso, seria o I elevado a 0. Então, o I elevado a 200 é igual a I elevado a 0, que é igual a 1, tá? Por exemplo, se desse resto 2, né? Pegasse assim como a gente falou 201, podemos pegar o 202, né? Vai dar resto 2. Ele iria corresponder ao I à segunda potência. Então, I elevado a 202 é igual a I ao quadrado, né? Que seria menos 1, né? É a terceira repetição, né? E o I à terceira, né? A gente poderia pensar no 203, né? Dividindo vai dar resto 3. Então, ele ficaria o I elevado a 203 igual a I à terceira, e o resultado seria menos 1, tá? Então, para calcular aí, um dos exercícios eu estou pedindo, além de vocês verem alguns exemplos que aparecem aí,
O interessante nesses exemplos é que vocês vão ter que rever, de certa forma, um daqueles produtos notáveis lá que vocês aprenderam lá no sétimo ano, né, ou no oitavo ano, né, que é exatamente o quadrado da soma de dois termos, né? Então, se você tem que calcular uma soma qualquer, né, a mais b elevado ao quadrado, esse resultado aí, né, que no nosso caso nós estamos dando duas letras, mas nessa letra podia ser tipo 2 mais i elevado ao quadrado, né? Você tem o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o produto do primeiro termo com o segundo termo e depois mais o quadrado do segundo termo, né? Interessante nessa expressão, se o i é o segundo termo, na hora que ele ficar elevado ao quadrado, ele vai sumir e vai ficar o menos 1, né? O i ao quadrado, você vai substituir por menos 1, tá? Então, aí é uma certa forma até de rever essa ideia de produtos notáveis. Isso aí está num dos exemplos de exercício que está resolvido lá. Então, eu pediria que vocês prestassem atenção lá, tá? Posteriormente, a gente vai estar passando, ampliando mais essa visão, né, dos números complexos. E lembrar também que nós falamos aí nos conjuntos numéricos, né? Quando a gente colocou lá os naturais, né, num círculo menor, depois os inteiros, depois o conjunto Q, que é os racionais, e um círculo, ou um quadrado, um retângulo maior aí, representando os reais, né? E acima dos reais, então, nós teremos os complexos, né? Um círculo maior aí, abrangendo todos esses números. E o que a gente poderia dizer, né? Que todos esses conjuntos menores aí, está contido, né? Às vezes o aluno, não lembro se foi dessa sala ou de outro, comparando dois conjuntos, usou o símbolo de pertence, né? Aí eu até pedi para que ele trocasse, né? Ou a expressão, né? O termo pertence por estar contido, né? Quando eu comparo dois conjuntos, né? Ou eu digo que eles são iguais, ou eu digo que eles são diferentes, ou eu digo que ele está contido, né? Dentro de um conjunto maior, né? Se ele é um subconjunto, ele está contido, né? Então, todos esses conjuntos menores aí dos numéricos, né, que a gente viu, ele está contido também dentro dos números complexos, tá? Porque dentro dos números complexos você tem o que a gente chama a parte real, né? Que pode ser um número inteiro, pode ser um número fracionário, né? Ou pode ser um número natural, né? Simplesmente um número natural, que é quando a expressão algébrica, né? Z igual a mais BI, esse A, o primeiro número, ele pode pertencer a qualquer um dos conjuntos numéricos, né? Ele seria, então, um número real, mas pode ser classificado também como natural, como inteiro, como fracionário. E a parte, vamos dizer assim, imaginária, né, é o B vezes I. E aí tem alguns exercícios, inclusive perguntando, né, qual é a condição para essa expressão, né, seja ou só imaginário, ou puro, né, ou então só real, né? Então, se for só real, a parte que está imaginária tem que ser igual a zero. E se for o contrário, né, se eu quero o imaginário puro, quer dizer, eu quero excluir esse valor de A, que pode ser uma expressão, né, tipo x ao quadrado mais 1, né? Pode ser uma expressão da primeira parte que não vai ter o i, né? Que seria a parte real. Então, esse x ao quadrado menos 1, ele teria que ser igual a zero, né? Então, aí teria que resolver essa equaçãozinha aí, que é simples de resolver, para ter a condição para que essa expressão seja um imaginário puro, né? Ou seja, tenha só a parte complexa, só a parte que aparece o i, né? Não, o a vai ser eliminado, né? Ou seja, o a vai ser igual a zero.
Mas, enfim, são esses dados, essas informações aí, que eu gostaria que vocês revessem, como eu tinha sugerido também uma videoaula aí para vocês reverem essa videoaula aí, tá? E depois não esquecer de responder aquela pergunta, só tem uma pergunta aí, é ler aquele texto, ver os exemplos que estão resolvidos, e tem uma pergunta só, um exercício só para resolver. E fazer um relatório do vídeo, tá? Então, essas duas tarefas, que é a mesma de ontem, eu estou deixando para hoje, e saber se todo mundo entendeu o recado de hoje, tá? E dizer o seguinte, nós tivemos uma reunião ontem da supervisão aí, como, né, eu falei nas outras salas, e mostrou o seguinte, nós vamos ter eles, né, a própria supervisão, bem como a direção, coordenador, né, vai ter uma visão de tudo que está sendo feito, né. Então, eu percebi mesmo, né, que de todas as salas, o primeiro B, RH, que eu dou aula também, foi a exceção, ou seja, lá praticamente 48% de uma das atividades, né, 48% dos alunos fizeram. Mesmo assim, significa o quê? 52% não fizeram, né? Mas as outras salas, dos 40, 37 alunos ou 40 alunos, né, fizeram, assim, 12 alunos fizeram, 10 alunos fizeram e tal. Isso aí acaba dando uns 30% da sala, né? Em média, né? Então, foi isso que ela colocou, que a nossa escola, de toda a regional, e mesmo do estado, está abaixo da média, né? A média está sendo acima de 50%. O que isso implica, né? Amanhã, por exemplo, nós vamos aprovar, podemos até aprovar todos os alunos de uma determinada sala, ou podemos aprovar 90%, né? Aí pode vir, mas escuta, durante um bimestre aí, vocês tiveram 30% de participação, como é que houve uma aprovação, assim, de 90%, né? Então, os alunos que não estivessem fazendo, para a gente justificar, às vezes, uma aprovação um pouco maior do que essa participação, nós teremos que ter, por exemplo, trabalho manuscrito, nós teremos que ter uma lista de exercícios que o aluno fez lá, mesmo manualmente, né, sem ser pelo computador, sem problema, fez manuscrito, mas ele fez, resolveu e entregou, né? Então, isso justificaria o fato de pouca gente estar aí, pouca gente falando em termos de 30%, 40%, né? Então, a gente pensa e pediria que vocês passassem isso, ou passassem para a gente qual é a dificuldade real que está fazendo para a maioria não fazer, né? Então, é isso que a gente gostaria de saber aí, se alguém quiser se manifestar aí, pode ficar à vontade. Bom, eu vou parar a gravação, né?